Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Para quem não me conhece, eu sou José Marcos, ministro do Evangelho. Queridos, eu quero falar sobre um assunto de suma importância, ok? Antes, se você puder abrir a sua Bíblia, será importante para entender o que eu irei falar. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 7, 8 e 9, para a leitura não ficar extensa, ok? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que não podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Meus irmãos, devemos seguir a palavra de Deus e, obviamente, desconstruirmos alguns ensinamentos nocivos à fé cristã. Com relação ao uso do dinheiro. Primeiro, o dinheiro deve ser servo e não senhor das nossas vidas. O dinheiro é muito importante para manter as nossas despesas, certo? Sem trabalho e dinheiro é impossível sobrevivermos, ok? Só que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo a não ser avarento, egoísta, certo? Em outras palavras, querendo ficar rico da noite para o dia. Hoje existem muitas armadilhas de psicanalistas, alguns coaches, incutindo na mente das pessoas que elas têm que acelerar demasiadamente a fim de se enriquecerem rapidamente. Só que quando lemos a palavra de Deus, entendemos que a nossa vida na terra é efêmera, certo? E Paulo diz que os que querem ser ricos da noite para o dia caem em tentação e em laço. E isso causa muitas dores. Quantos casamentos são destruídos quando as pessoas valorizam mais o dinheiro do que o relacionamento? Como assim, pastor José Marcos? É simples. Muitas pessoas são viciadas no trabalho. Trabalhar é importante, irmãos. Ser viciadas em trabalho, não. E é isso que os coaches ensinam para as pessoas. E quando lemos a palavra de Deus, ela se contrapõe a respeito desses pensamentos seculares. Pensamento mundano, irmãos.
A pessoa trabalhar em 2 empregos por um período para construir alguma coisa é comum. Agora, a pessoa que é viciada em trabalho por causa do dinheiro, do dólar, do euro, acaba perdendo a família, a esposa, os filhos. Por quê? Porque já não tem tempo para ter um diálogo com o esposo ou a esposa, não conversam com os filhos e, obviamente, vai perdendo a qualidade espiritual e social também, meus irmãos. Entendam, não estou valorizando o ócio e nem a preguiça, porque é pecado também. Agora, alguns líderes eclesiásticos estão fazendo coisas loucas para tirar dinheiro do povo. Isso é verdade, irmãos. Eu tenho que ser sincero com vocês. E algumas igrejas estão cobrando indulgência dos fiéis, dos membros, através das campanhas de sacrifícios, através de venda de objetos de azeite e outras coisas que eles vendem no templo. Só que Jesus expulsou os comerciantes, os negociantes da fé do templo, porque eles levavam ovelha com defeito, ovelhas deficientes, para oferecer em sacrifício. E Jesus não agradou disso. Ele pegou um chicote e os expulsou do templo, da porta do templo. É claro, meus queridos irmãos, que a igreja precisa de investimento. Os dízimos e as ofertas servem para manter a obra de Deus. Não sou contra isso. Só que tudo tem que ter equilíbrio, irmãos. Equilíbrio, certo? Não podemos ter a intenção de se enriquecer licitamente à custa da diarista, das pessoas que trabalham muito como pedreiros, ajudantes pedreiros, empregadas domésticas, pessoas que trabalham com materiais recicláveis, entendeu? E outros profissionais que trabalham muito, comerciante, industriário, aquela pessoa que trabalha no subemprego, entendeu? Muitas fazem bico para sobreviver. E aí, aqueles que querem ficar ricos da noite para o dia, muitas vezes através de técnica de condicionamento, tiram até aquilo que a pessoa não tem. E qual o conselho do apóstolo Paulo? Timóteo, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a fé, a espiritualidade, a filantropia, porque sustento, Timóteo, você vai ter. Aliás, sustentar obreiros é bíblico, irmãos, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário e não pode amarrar a boca do boi que debulha. Temos base bíblica para isso, entendeu? Agora, a Bíblia fala de sustento e não de milhões. A Bíblia não diz que o obreiro tem que ser milionário e fazer uma fortuna aqui na terra. Não, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que não podemos levar nada.
Isso não quer dizer que o obreiro deve ser maltratado, mal alimentado, que não pode andar com a roupa boa, que não pode trocar o carro, que não pode ser feliz. Isso não quer dizer, entendeu? A Bíblia diz que o obreiro precisa comer daquilo que ele plantou, entendeu? Agora, tudo tem que ter equilíbrio, meus irmãos. Porque enquanto muitos ganham 30 mil reais ou mais, o irmão João, diácono da igreja, ajudante pedreiro, talvez não arrumou trabalho durante a semana. E o pastor, a equipe ganha 30, 40 mil reais, isso não faz sentido, irmãos. É um valor exorbitante, entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não lideramos igreja para ficarmos ricos, milionários. Eu, por exemplo, sou pastor de uma pequena igreja em Governador Valadares. O nome da igreja é Vida de Milagres. E não usamos subterfúgios, não usamos técnicas de condicionamento para tirar dinheiro das pessoas. As pessoas na igreja Vida de Milagres entregam dízimos e ofertas através da fé e liberalidade, irmãos, e não através de pressão psicológica. E Deus tem sustentado as nossas vidas, porque entendemos que o dinheiro é servo e não senhor das nossas vidas. Que Deus continue abençoando seu coração. Conte com as minhas orações, ok?